Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao seu canal, ao Aprendiz do Grego Bíblico, onde você estará estudando conosco aqui um pouquinho mais sobre a língua grega e assim poder também compreender um pouco melhor as Sagradas Escrituras. Vamos lá ao tema de hoje, já estudamos aí nas aulas anteriores tanto o alfabeto quanto também as sílabas, as pontuações e outros sinais gráficos também da língua grega. E hoje nós estaremos estudando um pouquinho sobre os substantivos e os artigos. Eu gostaria de começar dizendo para você quais são os assuntos que nós iremos abordar. Falaremos um pouquinho sobre a formação das palavras, os casos do substantivo, as suas declinações, também o número, gênero, artigo também será um dos assuntos que nós falaremos hoje. Tem aí na tela essa gramática, noções do grego bíblico, da editora Vida Nova, que inclusive é a gramática a qual eu tenho estudado para buscar aprender um pouco mais do grego. E se em algo houver falha aqui minha, não é culpa da gramática, tá bom? Sou eu mesmo que talvez interpretei algo que não fosse o mais correto. Mas vamos lá então ao que interessa, vamos lá falar um pouquinho sobre a formação das palavras. E para isso eu gostaria que você imaginasse agora uma árvore. Essa árvore, ela possui uma parte que ela é praticamente intacta, né, que é ali aquela raiz, e nós temos também as outras partes da árvore, como por exemplo o tronco, ou até mesmo mais do que um tronco. A formação das palavras se dá mais ou menos da mesma forma. Nas palavras você vai encontrar também a sua raiz, e você vai encontrar também outras derivações que vêm além da raiz. Por exemplo, você tem na tela a palavra logos, que a tradução significa palavra. Nós temos aí o radical dessa palavra raiz, né? Que é log, e a partir de log, várias formas do termo palavra, né, vão aparecer por aí, daí para frente a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Entretanto, esse log ele permanece intacto, mudando somente normalmente a terminação, esse final aí da palavra, que é a vogal temática, que é esse VT, e também a desinência. No caso da palavra logos, você tem como radical log, você tem a vogal temática, que é a vogal do tema, que é o ômicron, e você tem aí a desinência, que é o sigma. Se você pegar aí e quiser resumir isso, você pode dizer que você tem o log como radical e o ômicron em sigma junto, sendo a terminação. Lembrando que essa terminação ela é formada por vogal temática, vogal do tema, né, e a desinência também. E quando nós pegamos a vogal do tema e juntamos com o radical, aí nós temos o tema. Então nós teríamos aí, né, logo como tema e a desinência permanecendo ali, que é o sigma. Tudo compreendido até então? Vamos lá para os casos. Vamos lá falar um pouquinho sobre os substantivos. O substantivo, gente, ele é uma palavra que especifica algo que possui existência, né, designando então pessoas, animais, lugares ou qualquer outro tipo de coisa também. Então o substantivo ele tem essa função de especificar algo que existe, né? Todo substantivo ele é usado dentro de uma oração com uma função gramatical. E para expressar essa função gramatical, os substantivos no grego eles modificam as suas terminações, bem como no português acontece também nos nossos verbos, né? Os verbos eles vão mudando as suas terminações somente, né? Ou seja, dessa forma, os substantivos eles se flexionam. E essas terminações modificadas indicam a função que o substantivo desempenha na oração. E essa função que cada substantivo desempenha, no grego nós damos o nome de caso, tá? Nós temos aí alguns casos. Alguns teóricos defendem 8, alguns defendem 5, não entrando ao mérito, a gente vai trabalhar os 8, tá bom? E no final eu passo um resuminho de como seriam esses 5. Nós temos o nominativo, nós temos o caso genitivo, temos o caso ablativo, temos o caso locativo, instrumental, dativo, temos o caso acusativo e o vocativo. Você tem aí 8. Então, vamos lá, bem rapidinho, passando aí um resumo no primeiro caso. O primeiro caso é o caso nominativo, esse é o mais comum de todos. O caso nominativo ele tem a função de desempenhar o papel de sujeito da oração. E dessa forma, que pergunta, né, esse substantivo ele pode responder? Ele pode responder a pergunta quem é que ou o que é que. Por exemplo, você tem ali o versículo, o textinho de João, capítulo 1, verso 5, onde fala: a luz brilha na escuridão. Se você quiser usar essas perguntas, você pode dizer: a luz brilha... Não, perdão. Quem é que brilha na escuridão? Ou o que é que brilha na escuridão? E você teria a resposta, sendo aí o sujeito, né,
que é o substantivo, no caso nominativo, que é a luz. Detalhe, lá no final eu vou abordar um pouquinho sobre as terminações para vocês. Agora a gente não vai abordar tanto. Entretanto, o caso nominativo ele tem a terminação mais comum, é a forma que você encontra no dicionário e normalmente é a forma mais fácil de você identificar, tá bom? Vamos lá para o próximo detalhe. O caso nominativo ele também tem um outro detalhe. Além dele poder aparecer como sujeito, ele também pode funcionar como atributo do sujeito. Se eu não me engano, no português a gente pode dizer que ele seria o predicativo, né? Predicativo do sujeito, se eu não me engano. E você tem aqui um exemplo. Ho theos stin ho Kyrios. Você tem aí Deus é o Senhor. Você tem aí Deus como sujeito, você tem um verbo de ligação e você tem aí o atributo do sujeito que é o Senhor, tá? O Senhor. Então ele está atribuindo quem é Deus, né? Então quando tem essa função que normalmente nós encontramos aí com o verbo de ligação, tá, gente? Bom você ficar ligado, você tem que entender um pouquinho do português, se bem que eu também não sou lá o professor de português, mas você tem que saber um pouquinho aí. Então, quando você tiver um verbo de ligação, que é um verbo de estado, você tem você vai ter provavelmente aí um atributo do sujeito, tá bom? Vindo depois. Segundo caso é o caso no genitivo. O caso no genitivo também é muito simples, tá? O caso no genitivo ele tenta trazer a função de especificar, definir ou descrever algo. E também tenta aparecer no caso de expressar posse. Então, o caso genitivo, ele tem essa função de especificar algo ou definir, tá? E expressar posse. Exemplo, aqui perguntas, o genitivo pode responder. Ele pode responder as perguntas, por exemplo, de que natureza é isso? De que natureza? De que qualidade? De que tipo é? E também de quem é? A ideia de posse aí, né? De quem é posse, né? E de que natureza? Está tentando especificar de que qualidade, de que tipo, enfim, está tentando especificar ou qualificar ou definir algo. E a preposição que você normalmente vai encontrar quando traduzir um substantivo no genitivo é a preposição de, vindo antes desse substantivo. Exemplo, nós temos lá o versículo de Mateus, capítulo 6, verso 33, onde diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra que eu falei agora que você pode fazer a pergunta de quem nessas orações do genitivo? Você poderia perguntar aí: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de quem? E você teria a resposta: de Deus, né? Então o caso genitivo ele tenta expressar muito essa questão de posse e também tentar definir ou descrever alguma parte da oração, tá? Ele tem essa função de descrever algo. Então, e você viu ali também que ele utilizou a preposição de, né? Segundo caso é o caso ablativo. O caso ablativo, gente, como eu posso dizer para vocês, o caso ablativo é um caso muito parecido com o genitivo, tá? Inclusive a terminação ela vai ser a mesma. Então, muitos aí já classificam eles como sendo parte de uma coisinha só. Então, você já está sabendo aí que o caso ablativo e o genitivo tem a mesma terminação. Eles vão usar o mesmo artigo no grego, não no português, tá? No português eles são diferentes. Vamos lá. No caso ablativo, aparece um substantivo que expressam a ideia de origem, procedência, derivação ou separação. Então, o mais normal é você encontrar essa ideia de origem ou procedência. Então, que pergunta você vai responder? A pergunta de onde? De onde veio isso, né? E a gente vai ter um exemplo aí. E a preposição que normalmente utiliza as preposições são as preposições de ou desde, no português, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 17, onde está escrito: toda dádiva boa desce do Pai das luzes. Qual a pergunta que a gente pode fazer? Toda dádiva boa desce de onde? Ou poderia fazer: de onde desce toda dádiva boa? E você teria a resposta: do Pai das luzes. Então, o ablativo ele tenta trazer essa ideia de origem, essa ideia de procedência, derivação, de onde deriva, de onde procede toda dádiva boa. Ela procede, ela desce do Pai das luzes, tá? Então, o ablativo ele é muito simples também. Você vê que não tem segredo, tá? Mas você precisa estudar, isso é muito comum de você esquecer. Eu mesmo, em alguns momentos, me esqueço. Então, tem que estar exercitando sempre. O próximo caso é o caso locativo. E aqui eu já gostaria de deixar uma deixa, né?
que o caso do locativo, ele vai ter a mesma terminação do que o instrumental e o dativo, que são os dois próximos casos. Então você já tem aí 3 casos em um só, o que diminui também, fazendo com que realmente a lista se tornasse em 5, a lista de casos no grego, tá? Mas no português faz diferença. Então, no grego não, mas no português vai fazer uma diferença. Então é importante que você entenda que existe os 8 tipos de casos, tá? Apesar de que quando a gente for decorar as terminações, vai decorar como se fosse 5. Mas eu vou deixar bem claro para vocês. O caso no locativo, ele é o substantivo que se refere à posição de um objeto ou ao lugar ou local onde alguma ação se realiza. Então ele tem essa ideia, como o nome dele já diz, de localidade, localização. Ele tem muito a ver com algo espacial, né? Que pergunta o locativo responde? Ele responde a pergunta onde. Por exemplo, nós temos aí o texto. O texto no mundo estava. Está lá em João, no capítulo 1, verso 10, uma partículazinha do texto. No mundo estava. Estava onde? Você poderia perguntar. Ou onde estava? E a resposta viria, no mundo. Quais são as preposições, gente, mais comum nesse caso locativo? As preposições em, a preposição entre, em cima de e alguns outros desse nível também. Rodrigo, mas nessa oração aí que você colocou, no mundo estava, não tem nenhuma dessas preposições. Gente, tem sim, porque a preposição no é a junção da preposição em com o artigo o. Então você tem aí os dois juntos formando no. Então o em, ele está aí escondidinho, mas ele está aí no caso locativo, tá bom? Compreendido? Localidade, posição de algum objeto, lugar, tem a ver com realmente com algo espacial, algum destino, né? Algum local. Temos aí o caso instrumental. O caso instrumental ele acontece quando um substantivo, gente, ele indica um meio ou instrumento mediante o qual a ação verbal é realizada. Então ele tem a ideia de instrumento, né? De um meio, não de outra coisa além disso. Esse caso ele também se apresenta quando se expressa a associação ou acompanhamento. Que pergunta que ele responde? Ele responde a pergunta com que ou também a pergunta com quem. E naturalmente as preposições que vocês vão encontrar são as preposições com, preposição por meio de e etc, tá bom? Então esse daí é o caso instrumental e a gente tem alguns exemplos aqui para vocês. Todos os exemplos, inclusive, tirados lá da gramática que eu indiquei para vocês no começo, viu, gente? Nós temos aí João capítulo 12, verso 40, onde diz: para que não vejam com os olhos. A pergunta que você poderia fazer: para que não vejam com o quê? Né? E ele está dando a ideia de instrumento, né? Você está vendo com o quê? Que instrumento é esse, né? Você está vendo com os olhos. Então você está tendo aí a preposição com, que é uma das preposições que normalmente aparece lá. Você tem aí a segunda oração: libertou-nos dos nossos pecados por meio de seu sangue. Libertou-nos dos nossos pecados por meio de quê? Por meio do seu sangue. E você já tem aí a preposição por meio de, que em alguns momentos vai aparecer. Então, você vê que não é algo muito difícil. Ele está trazendo a ideia de meio aí, né? De um meio, de um instrumento. E a próxima oração que nós temos aí está lá em João, no capítulo 8, verso 12, onde está escrito: quem me segue a mim, ou quem vem comigo, jamais andará na escuridão. Quem anda com quem, ou quem vai com quem? Você lembra que a gente pode fazer a pergunta com quem? Quem me segue com quem? Quem me segue comigo, ou quem vem comigo, né? Essa oração é um pouco mais difícil porque ela tem algumas traduções aí diferentes, mas você vê que faz sentido também. Tem a ideia de instrumento ou meio. Então você tem aí o caso instrumental. Vamos lá para o próximo caso. Lembrando que o caso locativo, instrumental e esse que nós iremos estudar agora, que é o dativo, eles têm a mesma terminação e artigo lá no grego, tá? Então, quando a gente for estudar um pouquinho mais os termos no grego, as terminações, você já está sabendo que as terminações são iguais. E eu vou falar sobre isso no final também. O caso dativo. O caso dativo ele acontece quando um substantivo ele expressa interesse pessoal, indica a pessoa ou coisa em que recai o proveito ou dano de uma ação. Então, ele tenta trazer a ideia ali de objeto indireto, porque o caso dativo são substantivos que
indica uma pessoa ou coisa em que recai o proveito ou dano de uma ação. Então ele vem normalmente ali no português depois do verbo, né? O objeto indireto. E normalmente vai ter aquela preposição de a ou para, né? Que quem sabe que é objeto indireto sabe que normalmente vem com essas preposições aí. Pode vir com essas preposições. A pergunta que ele responde é a quem ou para quem, né? E nós temos aí um exemplo de que está lá em Lucas, no capítulo 24, verso 36, onde está escrito. Deixa eu encostar a câmera para cá. Jesus diz a ou para eles, paz seja convosco. Nós temos aí, Jesus diz a quem? A pergunta, né? Jesus diz para quem? Então você já tem a resposta aí. Diz a eles, né? E a preposição está aí, a preposição a ou para, tá bom? Vamos lá para o próximo caso, é o caso acusativo. O caso acusativo acontece quando um substantivo indica a pessoa ou coisa que diretamente sofre a ação do verbo. Ou seja, você tem o nome de acusativo, como se fosse acusado, é aquele que sofre mesmo a ação do verbo. E é o caso do objeto direto. Ele é muito semelhante ao caso, se você for olhar aí nessa questão de sofrer, ao caso dativo, entretanto, é diferente pelo fato de que ele normalmente não leva a preposição. Ele pode ou não levar a preposição a. A pergunta que ele responde é que coisa ou a quem. Tá? E nós temos aí o exemplo que está lá em Apocalipse 1, verso 10, onde está escrito: ouvi de trás de mim uma voz grande ou forte. Perdão. Pronto. Aqui o slide eu mexi rapidinho, sem querer. A pergunta que a gente poderia fazer é: ouvi de trás de mim que coisa? Uma grande voz. Então você tem uma forte voz. Então esse daí é o caso acusativo, né? Ele tem a ideia de sofrer aí a ação do verbo diretamente. Vamos lá para o caso vocativo, que é o último, e é mais simples, né? Ele acontece quando um substantivo expressa invocação ou exclamação aparece no caso vocativo, né? No caso é o caso vocativo, perdão. Quando o substantivo expressa invocação ou exclamação. E nós temos o exemplo: Senhor, salva-me, né? Você vê que ele está, de fato, invocando, exclamando, né? Senhor, salva-me. E normalmente vem ali uma vírgula logo após essa invocação, exclamação, tá? Vamos falar um pouco sobre as declinações. As declinações, elas são divididas no grego em 3, tá? São 3 declinações. Vocês viram que as terminações dos verbos, dos substantivos, elas vão mudando de acordo com o caso. E com isso, como muda as terminações, os substantivos eles são separados em 3 declinações. A primeira declinação são substantivos com temas terminados em alfa. A segunda declinação são substantivos com temas terminados em ômicron. E o terceiro com temas terminados em consoantes, que também é conhecido como declinação consoante, tá bom? Isso a gente vai estudar em um outro momento, e é bom você já ficar até ligado, porque no próximo vídeo a gente deve entrar aí nos substantivos da segunda declinação. Então, isso que por causa dessa terminação acontece isso. Vamos lá falar sobre número. Os substantivos eles podem expressar e aparecer com a ideia de estarem sozinhos, isso é um singular, ou também podem aparecer, ou pode expressar a ideia de não aparecer sozinhos, né? E isso é o plural, como no português. Tem um caso que é o caso dual também, que ele era muito comum no grego. Tentar lembrar. Não vou me lembrar agora em qual período era. Se eu não me engano, era no grego. Não me lembro. Enfim. Mas em algum momento da história era muito comum também vocês encontrarem o número dual, que até mesmo no hebraico ele existe, né? Que ele expressava a ideia daquele substantivo ele aparecer sempre com um par. Por exemplo, ouvidos, ele vinha no dual, olhos, né? Então isso é muito comum também no hebraico, mas aqui no grego koiné isso acontece raramente no Novo Testamento. É raro mesmo. Então normalmente a gente estuda os números singular e plural. E também sobre gênero, nós temos aí o gênero masculino, que além de nomear os seres masculinos, eles nomeiam rios, ventos e meses. Temos aí também o gênero feminino, como a gente costuma no português, nomeia seres femininos, e é usado para nomes de cidades, países, ilhas
e a maioria das árvores. E temos aí um terceiro gênero, que é o gênero neutro, que ele é utilizado para diminutivos, embora esses diminutivos designam seres masculinos ou femininos, né? Mas normalmente vai vir no neutro, além de nomear fenômenos naturais que não possuem gênero, né? Fenômenos, perdão, não naturais, mas fenômenos que eles naturalmente não possuem gêneros. Detalhe que não é porque a palavra ela é feminina no português que quando você for ler no grego ela tem que ser obrigatoriamente feminina, tá bom? Ou masculina também e assim por diante. Exemplo, no português a palavra lei é feminina. Você vai dizer a lei. Entretanto, no grego essa palavra é masculina, a palavra nomos. Olha aí. Então, ela vai vir com o artigo masculino e com a terminação que expressa a ideia de masculino também. Então, não imagine que todas as palavras no grego elas serão exatamente classificadas entre masculino e feminino igual no português, tá bom? Então, você tem que ficar ligado nisso aí. E quando você vê a terminaçãozinha diferente, você já pode desconfiar de que aquele ali é um exemplo de palavra que realmente não segue o mesmo critério do português. Vamos falar um pouco sobre os artigos. Qual é a função do artigo? E aí você já tem na sua tela uma tabela de muitos artigos, mas antes de entrar nisso eu queria falar um pouquinho com você que os artigos eles têm a função de definir algo. Ou seja, no grego você não vai ver um artigo indefinido exatamente. Você pode ver em algum momento uma preposição ou outra sendo utilizada para isso. Entretanto, o artigo ele só aparece para definir algo, não para indefinir. Então você não tem artigos para indefinir, somente para definir, tá bom? Então, os três artigos que normalmente são mais comuns no grego é o artigo ro, o artigo re e o artigo to, que você tem aí na tela, que é o primeiro aí, ó, ro, que é o ômicron, só que ele está com aspiração. Lembra que a gente estudou sobre a aspiração? Então você não lê o, você lê ro, porque tem um som de H como em house. Tem aí o eta, né, que tem a ideia que a gente não pode ler como e, você tem que ler como re. E você tem aí o to, que é no neutro. Esses três artigos são os artigos comuns no nominativo. E você tem ali também eles no plural. E um grande desafio, meus amigos, é você decorar toda essa tabela. Já vou logo te dizendo que é necessário você decorar ela para facilitar tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Então, você tentar ir para os próximos assuntos e não exercitar essa tabelinha aí vai dificultar muito o seu aprendizado. Então, é necessário que você entenda cada uma delas aí. Se você está lá no nosso canal do Telegram, que você já tem aí embaixo qual é o link, você com certeza vai ter lá um áudio que eu disponibilizei cantando, utilizando de uma forma cantada, esse artigo aí. Então, se você tem interesse em aprender de uma forma mais fácil, já acompanha lá no Telegram. t.me/grego bíblico. Lá temos aí umas 60 pessoas estudando juntos o grego. Temos lá o nosso chat também, onde a gente conversa, tira dúvidas. E você é convidado para estar lá. Lá vai ter alguns exercícios também, vai facilitar bastante o seu aprendizado. Vamos observar aí. Nessa tabela aí nós temos os casos, né? Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Temos aí o singular, o plural, tanto do masculino quanto do feminino e neutro. E você vai ter os artigos aí para cada um dos casos e para cada um dos números também. E gênero. Então vamos lá. Como eu falei para vocês no começo, o genitivo e o ablativo eles têm a mesma terminação. Vocês já repararam aí? Olha aí. O genitivo e o ablativo têm a mesma terminação. E também o locativo e o instrumental e o dativo também vão ter as mesmas terminações. Olha que legal. Ou seja, o que você pode fazer, meus amigos? Você pode simplesmente pegar eles e transformar em uma coisa só. Você viu lá o genitivo eu decoro junto como se fosse do ablativo e o locativo, instrumental e dativo também como se fosse um só, tá? E aí depois eu me dou o luxo de no português eu tentar saber qual desses casos ele vai estar. Mas sempre vai ter um caso que é mais comum do que o outro, tá bom? Então você tem aí ro, reto, tem oi, aitá, tu, testu, ton, que esse é no genitivo, para ser mais claro. No locativo, instrumental e dativo você tem to, te, to, tois, tais, tois. E no acusativo você tem ton, tentou, tus, tas, tá. E no vocativo não aparece
artigo, tá bom? Então no vocativo não aparece artigo. Então já vamos decorando isso aí. Nas próximas aulas eu vou tentar explicar um pouco mais outros detalhes. Entretanto, esse paradigma do artigo, essa tabela, ela é fundamental para agora, tá bom? Então você precisa aprender ela aí. A dica que fica é de você nos acompanhar nas outras redes sociais. Nós temos aí nossa página lá no Instagram, onde estaremos estudando alguns conteúdos. Você já está aí com a gente no grego também do YouTube. E também tem a nossa página do Telegram. Então acompanhe ela lá, fique com a gente e tem muitas novidades para vocês em todas essas páginas aí também. Muito obrigado pelo seu tempo disponível e espero ajudar e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.